Bom dia, internautas, comunidade da APAMEC, mediadores pelo Brasil e pelo mundo. Hoje, terça-feira, 9 de agosto, edição número 408 do Jornal APAMEC. Já estamos aqui nos nossos estúdios virtuais, o doutor Ronaldo Trevisan, doutor Nerges Aguilar e a Vanessa, que é a apresentadora aí da mediação condominial. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo, que temos um bate-papo aqui seríssimo, mas o programa de hoje é um programa mais preventivo, não panfletário e muito menos colocar terrorismo, mas preventivo. A prevenção é tudo. Quando a gente previne, a gente evita problemas futuros. Mas antes de iniciarmos aqui, deixa eu fazer as nossas tradicionais chamadas. Vamos lá. Bom, primeiramente, hoje à noite vou ter prazer aqui de receber o nosso amigo Adolfo Braga Neto, referência aí da mediação no Brasil, e a Maria Rita também, aí fazendo sua estreia, hein? Nossa associada aí, fazendo a nossa estreia. E o programa vai iniciando a segunda série dessa parceria Tax for IMAB, mediação empresarial e recuperação, mediação para empresas e recuperação, experiências brasileiras. Então, teremos aí, e aí, obviamente, nós vamos falar sobre o 15º seminário e do lançamento do livro. Amanhã teremos também outra entrevista aí super especial. Estarei com o Gelson entrevistando a Adriana Alvim, que é ouvidora geral da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, presidente da Associação Brasileira de Ouvidores Ombudsman, mediadora e conciliadora capacitada pela Escola de Michigan, nos Estados Unidos. E, obviamente, os colegas mediadores do Sejus Campinas têm um prazer de compartilhar com a Adriana Alvim, que é mediadora e conciliadora no Sejusc Campinas. No dia 16, aqui nós estamos fazendo isso, que é uma parceria de divulgação. No dia 16, teremos aí Papo de Mediação Online, que é uma iniciativa no PMEC, o Sejusc de Jacarepaguá, lá no Rio de Janeiro. Um grande abraço para a juíza, coordenadora lá do Sejusc. O tema será habilidades emocionais do mediador, com a professora Tânia Almeida. No dia 17, essa parceria da IMAB, que a IMAB e a APAMEC, a gente faz divulgação, é o 15º Seminário de Arbitragem e Mediação, edição especial online. E esse seminário é dia 17, das 10 às 16 horas. E, obviamente, a APAMEC faz seu apoio institucional. E no dia 25, teremos um lançamento aí do livro justamente sobre o tema que vai ser hoje à noite, Mediação Empresarial, Experiências Brasileiras, volume 2. Então, vai ser na Livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis. Vai ser das 18h30 às 21h30. E temos aí uma relação enorme de colegas que fizeram esse livro. Estaremos lá, graças a Deus, estaremos lá para a gente abraçar os colegas e bater papo e a gente conversar um pouquinho sobre mediação. Dito isso, Vanessa, o tema de hoje é como evitar que seu condomínio caia na malha fina. Olha, assunto super importante. Quem atua na área de tributária sabe que o assunto é super sério, né? E aqui nós estamos entre 4 advogados. Então, eu quero... E a semana é a Semana do Advogado. O dia 11 de agosto é o Dia do Advogado. Então, é a Semana do Advogado. Eu quero mandar um grande abraço aos nossos colegas advogados. Nós somos agentes aí para fazer justiça e para
para a defesa da sociedade brasileira. Então, um grande abraço a todos os colegas na nossa semana. Vanessa, dito isso, vamos apresentar os nossos convidados. Com certeza, doutor Iglesias. Bom dia, internautas. Bom dia, comunidade APAMEC. Doutor Ronaldo Trevisan Vieira dispensa apresentações. Já faz parte da APAMEC, já esteve aqui conosco. Doutor Ronaldo é advogado, sócio fundador da Trevisan Vieira, administradora de condomínio, especialista em direito condominial e colunista da revista Direcional Condomínios, autor do livro Morar em Condomínio Edilício. Seja bem-vindo, doutor Ronaldo. Gratidão, Vanessa. Bom dia, doutor Iglesias, doutor Neges, a todos os internautas. É uma honra, né, sempre estar aqui a convite de vocês. E doutor Neges Aguilar da Silva, advogado, contador e economista, especialista em direito tributário, previdenciário e do trabalho. Seja bem-vindo, doutor Neges. Muito obrigado. Agradeço o convite à APAMEC, nessa oportunidade de trazer um pouco de informação, né, para essa turma aí. São informações valiosíssimas que podem e irão certamente ajudar, né, os condomínios aí a economizar e se prevenir de perdas de grandes valores aí com Receita Federal. Muito obrigado novamente. É verdade. Vou aproveitar o gancho que o doutor passou. O doutor Ronaldo esteve conosco no dia 14 de junho e comentou, né, estávamos comentando, que diferente das empresas, o condomínio não tem personalidade jurídica, mas tem inscrição no CNPJ. E o doutor havia comentado essa importância, né, porque há muitos tributos envolvidos. Então, doutor Ronaldo, para a gente iniciar esse nosso bate-papo, o doutor poderia falar brevemente sobre todos os impostos envolvidos que o condomínio, síndicos, administradores e gestores precisam ter conhecimento? Bom dia, Vanessa. Vamos lá de novo. É importante, né, apesar do condomínio edilício, vamos falar de condomínio edilício, né, ser um ente sui generis, né, não ter necessidade de recolher imposto de renda, enfim, né, só que ele é obrigado a ter o CNPJ. Existe uma normativa da Receita Federal, a 1863 de 2018, que diz o seguinte, o artigo 4º, né, são também obrigados a se inscrever no CNPJ os condomínios edilícios. Portanto, todos os condomínios devem ter inscrição no CNPJ. E, a partir daí, o condomínio passa a ter direitos, ele pode contratar, enfim, etc. Ele pode comprar, ele passa a existir, né, como se diz aí no nosso mundo. Então, o condomínio, ele, apesar de não recolher o imposto pessoa jurídica, ele tem todas as suas obrigações para recolher os demais impostos. Por exemplo, se ele tiver colaborador na esfera da União, ele tem que recolher o IR, né, desses colaboradores que ultrapassarem os limites, o INSS, o PIS, o FIS, o Fundo de Garantia por tempo de serviço, né? Aí vem na esfera municipal, ele tem a obrigação do ISS, do IPTU, quando não houver desmembramento. E o ISS, ainda aqui em São Paulo, alguns códigos, né, alguns quinais lá, enfim, o condomínio é responsável. Se a empresa não pagar, ele terá que pagar. Então, o condomínio tem sim que recolher tributos, ele tem que recolher os seus impostos, né, tem que fazer a DIRF, tem que prestar conta para a Receita Federal. Então, ele tem tudo isso. E se o síndico não fizer, ele está correndo sérios riscos aí em relação a multas, em relação a demais problemas que o condomínio possa enfrentar nessa esfera. Então, desses impostos relatados, doutor Ronaldo, vou passar para o doutor Neges, né? Doutor Neges, quais os documentos que os condomínios precisam ter para evitar essas autuações de receita, como foi comentado pelo doutor Ronaldo? Então, vamos lá. Documentação é muito importante para suportar o que a gente está fazendo. Um exemplo muito bom para a gente poder falar, por exemplo, a gente vai estar falando, interagindo aí as dúvidas e as questões todas. Documentação, muito importante em muitas prestações de serviço, materiais, né? Existe uma obra, uma construção lá dentro do condomínio, e aí o pessoal manda nota fiscal e
materiais, né? Enfim, questão de materiais no valor exemplificativo R$10 mil. Obviamente, por ser um material, não pode incidir a tributação, INSS, enfim. Mas, o que diz a Receita Federal lá na IN, o que ela fala? Que a responsabilidade da retenção, então, se ela, porventura, deixar de reter algum imposto, a responsabilidade principalmente do INSS, que é esse caso, é dele. Então, por exemplo, o que diz a IN 971? Que essa linha de materiais, para não ser tributada pelo INSS, ela tem que ter a discriminação dos materiais. Joia. Se não tiver discriminação, e além da discriminação, tem que juntar a documentação, ou a nota fiscal, ou do material adquirido, ou do contrato de locação, que às vezes pode ser um material locado para aquela construção, por exemplo. Por quê? E ele é muito clara nesse sentido, ela fala o seguinte, que esses materiais e o aluguel que está sendo repassado para o condomínio não pode ser maior do que a construtora, o prestador que foi contratado, pagou. Então, e aí, tendo esse suporte na nota fiscal, o condomínio está isento de qualquer problema com a Receita Federal. Então, essa documentação é muito importante. E, além da documentação, assim, de ser a documentação no tempo. O que eu digo no tempo? Chegou naquele mês para pagamento, já pega a documentação, já junta na nota fiscal ou no processo de pagamento. Olha, eu quero a discriminação desses materiais, eu quero a nota fiscal do que você, de fato, você pagou contrato de locação. E junta, porque se isso vai passar, depois de 5 anos, a Receita Federal pode te chamar o condomínio, obviamente, né? E você não ter essa documentação, o prestador já não existe mais, e aí certamente ela vai autuar, vai falar, bom, eu vou te autuar, né, retenções com multa e juros, e você depois vai cobrar de quem é de direito. Então, essa documentação é muito importante aí na questão dos materiais, que eu acho que essa é uma coisa bem corriqueira, né? Os condomínios prestassem, fazer construção, reformas dentro do condomínio. Então, essa é uma coisa, um item muito importante aí da documentação, de cobrar para tudo isso aí. Esse é um item importante do documento. Doutor, eu não sei se é só para mim, mas está tendo um delay na fala do doutor Neges. É isso mesmo? Tá vendo um pouquinho. Então, deixa eu aproveitar, mas se você me permite, esse ponto que o doutor Neges falou é muito importante mesmo, para condomínios e administradoras. Eu vou exemplificar o que ele disse, né? Ele disse em relação ao INSS. Vamos dar um exemplo de uma portaria terceirizada. Fecha-se lá um contrato, né, de R$20 mil, por exemplo. Quando a empresa emite a nota, quando você vai recolher o INSS, o valor do INSS não é recolhido pelo valor cheio da nota, em alguns casos. Então, como que eles fazem? Eles pegam e deduzem lá um X do valor cheio da nota, aduzindo que isso foi uniformes, vale transporte, vale alimentação. Esse valor não é tributável no INSS. O que o doutor Neges está falando? Falando, olha, tudo bem, isso é legal, está tudo certo. Todavia, a empresa precisa enviar ao condomínio, à administradora, os documentos, as notas fiscais de aquisição desses produtos. Porque se assim não o fizer, o que acontece? Daqui a 5 anos, o condomínio mudou essa prestadora de serviço, essa prestadora de serviço não existe mais, e se a Receita for questionar, indagar o condomínio, se ele não tiver essa documentação, ele pode sofrer sanções. Por quê? Porque ele não tem essa documentação para apresentar para a Receita Federal. Portanto, os condomínios, todas as vezes que houver dedução da nota fiscal de uma prestação de serviço em relação ao INSS por produtos adquiridos, esse valor tem que vir acompanhado de uma nota. O doutor trouxe uma informação importante, até aproveitando o gancho do doutor Neges, né? Vocês comentaram essa questão de obras. A gente percebe que sempre há esse questionamento relacionado a, primeiro, os orçamentos, né? Porque às vezes vocês contratam um serviço que já está incluído aí materiais e uma série de coisas.
E aí existem, então, esses pontos, né, sensíveis que precisam ser observados. Partindo desse pressuposto, né, e que hoje quase todos os condomínios se utilizam de serviços terceirizados, né, para evitar essas autuações. Então, consegue elencar aí quais as cautelas e exigências que os condomínios devem tomar? Nesses casos do INSS, sim, então, as cautelas são essas. Primeira coisa é observar se houve algum tipo de dedução nesse sentido. Tem dedução na nota? É relacionada à aquisição de algum produto, de algum bem, ou de alguma situação que a empresa pagou? Legal, não é nada, é legal. Então, ele pagou lá ele pagou vale transporte, ele pagou vale alimentação para o prestador, ele pagou uniforme, isso vai ser tributado no INSS. Tudo bem, sem nenhum problema. Todavia, ele tem que enviar junto com a sua nota fiscal, aquela da prestação do serviço, as notas fiscais que equivalem à aquisição daquele produto. Assim, o condomínio vai ter respaldo, né? A minha receita vem 5 anos, ela não vem no dia seguinte. 5 anos o prestador não está mais, o prestador fechou, né? Não funciona mais. Como é que você vai conseguir esse documento? Então, a cautela veio a nota, tem dedução, segue-se junto as notas que equivalem àquela dedução. Essa é uma cautela importantíssima. Teve até alguns internautas já haviam enviado perguntas quando souberam que a gente ia falar sobre esses temas, e aí um síndico em específico, que pediu para não ser identificado, mencionou que ele tem a contratação do serviço de limpeza terceirizado, né, e que já houve pedido de notas fiscais relacionadas aos materiais, uniformes e esses demais gastos, e na oportunidade, o que a empresa informou é que, como eles fazem compras para diversos condomínios, essas notas teriam valores maiores do que os efetivamente gastos para aquele determinado condomínio. O que fazer nessa situação, doutor? Bom, você quer falar, Négis? Olha, vou falar. Então, nesse caso, a legislação ela fala que o valor não pode ser maior que a nota. Tá? Então, o que eu digo a sugestão? Junta uma cópia com a nota fiscal. Por quê? Né? E o que desse cuidado? Quando eu vier descrito na nota fiscal, pedir para a prestadora colocar lá materiais comprados, um exemplo, né? Com base, conforme nota fiscal número 15 de tal data. Por quê? Se amanhã a Receita vier cobrar, olha, mas da onde vier? Fala, veio da nota X. A hora que a prestadora vai instalar uma cópia lá, ela fala, bom, de fato, esse material veio de uma nota fiscal e certamente nós não temos como obrigar a prestadora de serviço a comprar materiais especificamente por nós, ela pode comprar em material, né, em um valor muito maior para ficar barato também essa questão toda. Quando está a cópia, na nota está o número da nota fiscal e a data. Porque aí, se a Receita Federal quiser questionar, ela vai, porque aí o condomínio, o síndico, tomou todos os seus cuidados. Aí ela, bom, agora se ela quiser questionar a veracidade daquela nota fiscal, aí ela vai ter que auditar ou autuar lá a prestadora de serviço. Então, é importante mencionar na nota o número. E aí o condomínio tomou todas as suas precauções. E uma cautela. Já fecha essa situação toda no contrato de prestação de serviço e vincula isso a pagamento. Porque, às vezes, a prestadora, eu não tenho a nota, vai demorar para chegar, e aí o tempo passa, eu vou te perdendo. Vincula isso no pagamento, fala assim que tiver todo o pagamento, a gente efetua o pagamento. É uma sugestão aí que funciona muito bem no dia a dia. Então, só para ver se eu entendi corretamente, me corrija se eu estiver equivocado. O questionamento desse síndico é justamente essas prestadoras que compram em grande quantidade para atender diversos condomínios diferentes. Então, um dos pontos sensíveis e que deve-se ter cautela, então, se eu entendi corretamente, por favor. Então, o ideal é que se tenha um relatório específico para dizer daquela grande quantidade, qual a exata quantidade que foi utilizada para aquele condomínio, é isso?
Isso mesmo. É isso, importante, Vanessa. Ele coloca na nota e faz essa ressalva, né, de que foi adquirido por essa nota esse valor e para aquele condomínio corresponde esse valor. Já é uma alternativa, porque aí a Receita tem caminhos para encontrar. O que normalmente ocorre é que não se coloca nada. Só se coloca que valor a deduzir com isso, com isso, com isso. Doutor Nerge queria falar. Doutor Nerge. Então, o importante hora que na discriminação, deixa lá, por exemplo, uniforme, né? Item a item, uniforme, valor de R$20, vale transporte, valor de R$15, que é justamente vai de encontro com o que o Ronaldo falou. Receita, a hora que ela pegou item, ela tem mecanismo de rastrear, de fato, os valores que foram cobrados nessa nota fiscal. Então, é importante estar detalhado e, consequentemente, a nota fiscal, uma cópia dessa nota fiscal aí no processo de pagamento, enfim. Importante isso. Então, vamos lá. Então, agora vamos falar de síndico, né? Muito se fala da tributação em relação ao trabalho do síndico. E aí sempre vem aquela pergunta: é devido ao imposto de renda? Imposto de renda do síndico? Vou falar superficial e você adentra aí, tá ok, doutor? Sim, o síndico ele tem que recolher o imposto, né? Desde que ele a renda dele, a receita, né, o que ele ofere, sendo pessoa física, se for pessoa jurídica, já é um outro, né, sistema, porque ele vai emitir uma nota, já é uma outra situação. Pessoa física, se ele atingir o teto da receita, ele tem que declarar, e isto vale tanto para a forma de arrecadação direta, aquela que ele recebe do condomínio alguma coisa no final do mês, como para a arrecadação indireta, por exemplo, a dedução da sua cota condominial. Se a cota condominial dele, veja bem, importante, um detalhe, a cota condominial, fundo de reserva e rateios, não são deduzidos, são despesas extraordinárias. Cota condominial. Então, se a cota condominial atinge o teto da receita, ele também tem que declarar. Okay? Aí eu acho que o doutor Nerge pode completar um pouco mais, para aprofundar um pouco mais a informação. Sim, ele tem que, de fato, vai gerar um informe de rendimento para o síndico, né, dos moldes que o Ronaldo comentou, ou ele recebendo valor, ou descontando o valor para ele. Vai ter o seu INSS recolhido por conta disso também. Então, assim, obviamente, se ele atingir o teto lá da Receita Federal, ele tem que pagar o imposto de renda. Mas não atingindo, mas ele recebe o valor que é na faixa isenta do imposto. Tem que também ser informado para o síndico por quê? Mas o pessoal acaba recebendo, é isento. Informa ou não? Precisa informar, porque tem a Instrução Normativa 2060, diz da obrigatoriedade do informe de rendimento. Por quê? Porque, às vezes, o valor que nós informamos um exemplo, R$1.000, também abaixo da faixa de pagamento do imposto de renda. Porém, se a pessoa física juntar, né, ano passado foi R$40 mil de rendimentos isentos e não tributáveis, ela tem que declarar. Então, ou seja, ela vai juntar 1.000 do nosso, 1.000 de outros lugares, outros recebendo rendimentos, ela é obrigada a fazer sua declaração de imposto de renda. Por isso que é importante de sempre estar informando, né, mesmo os rendimentos não tributáveis, para a pessoa física poder juntar esses rendimentos e, se atingir a faixa da Receita Federal, ela tem que informar. Doutor, é que sumiu aqui a imagem. Vanessa, se tiver mais perguntas sobre o síndico, manda para a gente aí, tá? Tá. Tem perguntas, doutor Iglesias? Não, por enquanto não. Legal, então vamos continuar. Vocês comentaram muito essa questão de teto, né? Então, para algumas pessoas vai vir esse questionamento, mas qual que é o teto? Qual teto, Nerge? Então, Vanessa, anualmente se altera isso, né? Então, hoje, por exemplo, o teto de isenção do imposto de renda é 1.903 e alguns centavinhos aí. A isenção, abaixo disso, não paga mensalmente, né? Não paga o imposto de renda. E o teto da Previdência, hoje está em torno de 7 mil, agora 7 mil e um pouquinho os valores, ou seja, acima de o teto máximo para pagar o INSS, R$7 mil e alguns valores aí.
Então, acima disso, não se paga mais o INSS. Então, se, por exemplo, né, se acontece, num exemplo de um síndico prestar serviço para vários condomínios, por exemplo, e ele receber valores que ultrapassem R$1.000, o máximo do INSS que ele tem que pagar é até o teto de R$7.000. Agora, doutor Nerges, deixa eu... isso, né? Assim, e anualmente se altera esse... O doutor Nerges, um síndico profissional, ele recebe, digamos, R$4, R$5.000 num condomínio. Há retenção de imposto de renda, não? Recebe como ele é PJ ou pessoa física? Eu gostaria que o senhor falasse de ambos os casos. Então, se for pessoa física, ele vai ter a retenção no RPA, ou se ele for folha de pagamento, aí ele tem as retenções normais. E se ele for PJ, enquadrado no Simples Nacional, dependendo do seu anexo, ele não há retenção nenhuma e ele paga pela sua empresa. Dependendo do anexo que ele se enquadrar, tem a possibilidade de ter retenção, sim. Okay, por exemplo, anexo 4, se o condomínio... Pode falar, Hilário. Não, pode concluir, doutor. Então, por exemplo, se o condomínio tiver uma PJ que está enquadrada no anexo 4 do Simples Nacional, aí temos que fazer a retenção dele na nota fiscal, do INSS, pelo menos. Sobre o INSS, eu queria dar uma pitadinha, posso? Também Olha só, desculpa interromper. O INSS tem uma questão importante para o síndico também. Tem muitos síndicos que são funcionários de empresa, são empresários, enfim, então eles têm uma outra atividade, uma outra remuneração. Então, se nesta empresa que ele trabalha, ele já recolhe pelo teto do INSS, ele não está obrigado a recolher para o condomínio. Só ele tem que apresentar para o condomínio, para o administrador, enfim, uma declaração, o seu olerite, algo que informe ao condomínio que ele já recolhe o INSS pelo teto e que, portanto, ele não quer que seja mais recolhido o INSS dele em relação ao condomínio, ok? Só queria fazer esse adendo aí, né? Não, muito importante, por sinal. Vou aproveitar... Perfeita colocação. Vou aproveitar, lembrando que eu não estou vendo vocês mais na tela, porque vocês sumiram para mim, tá? Vamos falar um pouquinho de obrigações acessórias, doutores. Obrigações acessórias, né, que a gente muito ouve falar das siglas SST, DCTF, Web, E-Social. Vocês podem falar um pouquinho sobre eles para a gente? O especialista aí é o Nerges. Fica à vontade, Posso falar sim. Eu só queria deixar uma informação importante, Vanessa, para os nossos internautas, aí, para quem está nos assistindo. Por exemplo, fiz uma consulta essa semana lá na Receita Federal, no link que você colocou na tela aí. No estado de São Paulo, existem mais de 2.000 condomínios que já estão com malha fina na Receita Federal. Então, gente, quem tiver aí ou não souber, acesse o link que a Vanessa colocou para a gente, é esse link aí, e aí você coloca o seu CNPJ lá, ou mesmo seu CPF, aí você consegue consultar CNPJ e CPF. E vai aparecer se você está na malha fina da Receita Federal ou não. Se aparecer lá, é importante a pessoa já ir atrás para entender o que está acontecendo lá, para poder regularizar isso antes que comecem as execuções. Que a partir daí o próximo passo é a execução fiscal, né? Então é importante consultar isso, ver direitinho se seu CNPJ, o seu CPF está lá também, e você consegue checar só. Então, ou seja, Estado de São Paulo, 2.000 condomínios com problema na Receita Federal. Mas o que aparece lá é todo o problema? Não. Por quê?
Você pode, além disso, aí vai precisar da senha, né, do CNPJ, do certificado digital, entrar no ECAC da Receita Federal e lá você vai conseguir identificar todas as pendências que existem no condomínio. As pendências vão primeiro lá para o ECAC, no relatório do ECAC, e depois de algum tempo, vai para a malha fina da Receita Federal. Então, só uma atenção, pessoal, existe uma ferramenta aí para poder checar essas informações também, e é bem interessante, pessoal. Então, fiquem atentos aí, e a gente consegue ver. Oi, José, você ia fazer alguma pergunta? Não, aproveitando aí que aproveitando que o senhor falou aí da malha fina, o que seria PG, para quem é leigo, o que é PGFN? E, pelo jeito, tem mais de 2.000 condomínios aí no estado de São Paulo, já na malha fina, né? Sim. Então, PGFN é Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Perfeito, perfeito. Vanessa? Então, obrigações acessórias. Sim. Vou Isso, falar eu ia retomar justamente esse ponto, porque existem... Isso. Acho que é com delay. Tá. Pode falar, doutor. Pode concluir, doutor Regis. Uma coisa importante que vai sair, por exemplo, as informações de segurança do trabalho, SST, né, que já é obrigatório para os condomínios a partir de maio de 2021, e as multas começarão a serem cobradas para quem não cumprir essa determinação a partir de janeiro de 2023. E essas informações serão, né, fornecidas lá junto com o E-Social. Então, é importante, né, o síndico estar atento a essas informações, porque a partir de janeiro as multas começarão a acontecer, por conta das informações do SST. Tá? Também, DCTF Web é outra obrigação acessória que ela veio para substituir a GFIP. Então, é importante, ou seja, né, já não se mais emite, não transmite, mas a GFIP vai se transmitir a DCTF Web e, a partir daí, já vai se gerar as guias de recolhimento do INSS, enfim, tudo que vem do E-Social. Então, assim, e essas coisas vão acontecendo porque a Receita, quando implementou o E-Social, ela separou por grupos. E os condomínios no grupo 3, que isso é a partir de 2021. E as multas começaram a ocorrer agora em 2022 para a DCTF Web e para a SST começaram a ocorrer agora em janeiro de 2023. Então, outra dica, assim, uma atenção aí, acho que outra né, forma de os síndicos aí, os condomínios se precaverem, é assim, ter uma boa administradora. Eu de cá indico o Ronaldo aí, conheço o Ronaldo aqui, é parceiro nosso, cara, e uma pessoa muito honesta, que hoje em dia, então, uma pessoa sendo muito honesta, aguerrido, isso aí, olha, vai eliminar, gente, os condomínios de problema, que ele presta serviço, assim, ele cuida de fato dos condomínios. Então, de cara, já indico ele para vocês aí, né, porque as coisas vão estar sempre atualizado, estamos sempre conversando, sempre batendo papo, e as coisas vão acontecer sempre. Por quê? A cada ano que passa, a Receita Federal ela vai melhorando a forma dos pagamentos. E o que acontece? A hora que ela exige, olha, a informação vai para o sistema, bom, aí ela começa a ter mais um mecanismo de poder cruzar as informações. Então, atenção, todas, eu acho que são essas, assim, né, essas informações que, com essas informações para a Receita Federal, ela praticamente pode já amarrar, né, mais os informes de rendimento, tudo que a gente está falando. Ela tem ferramentas para cruzar, né? E se ela, quando fala de condomínio, ela vai cruzar o quê?
vai chegar no condômino, né? Porque como o condomínio não faz declaração de imposto de renda, não gera lucro, não nada disso, vai chegar no condômino. Então, nada melhor do que ter uma boa administradora para se eliminar desse tipo de problema também. Perfeito, doutor Négio. Tá bom, Vanessa? Vamos ver se as perguntas forem surgindo aí. Se as perguntas forem surgindo, pode nos mandar. Bom, já de primeira mão também, se as dúvidas surgirem depois, Vanessa, né, do nosso programa, já me comprometo aos nossos internautas aí, responderemos todas elas, mandem para vocês aí, mandem para os nossos contatos. Ô, Vanessa. Então, vamos lá. Como eu caí da nossa sala, não sei se o Dr. Ronaldo e o Dr. Négio chegaram a comentar com vocês do que significa cada sigla. Do DCFT, o Négis, que substituiu a GPS. Bom, a DCTF Web é Declaração de Contribuições de Tributos Federais. O Web, porque agora é direto pela internet. O SST, né, é Segurança do Trabalho. Então, as coisas vão bem tranquilas. Se tiver mais alguma dúvida de sigla, a gente vai colocando, porque é importante o pessoal estar sabendo mesmo. E o importante aqui, Vanessa, um segundinho só, o importante é que isso vai ser obrigatório, né? Pela informação que o doutor Nérgio passa, a partir do ano que vem vai ser obrigatório. E quem não emitir esses dados vão ser multados, né? Não tem como, vai ser multado. Agora, doutor Ronaldo, uma coisa que nós estamos falando, fundo de garantia, imposto de renda, INSS, bom, isso aí é praxe. Agora, ISS, também o condomínio precisa ter esse cuidado com o ISS, não? Sim, com certeza, né? Eu não sei, mas assim, eu não tenho nenhuma fonte de informação fidedigna, mas o condomínio é um dos maiores pagadores de ISS que existem, porque tudo no condomínio, né, 90% é serviço. Então, o condomínio paga muito ISS. Então, isso é importante. Agora, aqui em São Paulo, eu não sei em outros estados, porque o ISS é um tributo municipal e cada prefeitura tributa da sua forma, né? Tanto com valores, tanto com percentuais, com descontos, enfim. Aqui em São Paulo, alguns quinais, alguns códigos, né, do serviço prestado, ele é de responsabilidade do condomínio. Então, por exemplo, quem que recolhe normalmente? O prestador. Só que o que acontece? Ele deduz da nota para que o condomínio recolha, evitando assim que não tenha esquecimento, que deixe de pagar, enfim, etc. Dentro disso, alguns quinais, né, tem uma lei aqui em São Paulo, não recordo o nome, eu posso até passar para vocês passarem para os internautas depois, que diz quais são os quinais, que o condomínio é responsável, ou seja, se o prestador não pagar, quem paga é o condomínio. Ou seja, se o prestador não recolher, a prefeitura não vai acionar o prestador, ela vai acionar o condomínio. Então, com relação ao ISS, também é de suma importância que, havendo a retenção, que o condomínio recolha. Por quê? Porque assim ele vai estar tranquilo que aquele ISS foi pago. Então, ele negocia com o prestador e fala, olha, eu quero que o ISS que eu tenho que recolher seja retido na nota. Então, se o valor da nota é X, ele vai emitir o valor para recolhimento deduzindo o percentual daquele ISS, correspondente ao ISS. Tem ISS de 2%, tem ISS de 5%, não existe um valor específico para toda a cadeia, né? Cada serviço tem o seu percentual. Então, recolhendo, retendo e pagando, o risco do condomínio é zero. Então, depois eu passo aí para a Vanessa, ela coloca para o pessoal quais são, né, qual é a norma aqui da Municipal de São Paulo, qual é a lei, quais são esses quinais. Esses são imprescindíveis que venham retidos na nota para que o condomínio recolha. Agora, se o condomínio adotar uma postura de que todos devem estar retidos, né, aqueles que... Tem empresa que não recolhe, tem empresa, as MEIs lá, o pessoal do Simples Nacional, não tem isso. Mas eu estou dizendo, nas notas que existem a obrigatoriedade do recolhimento do ISS, é importante que ele já venha retido.
assim o condomínio tem risco zero. Ótimo. Foi uma dica importante. Então, e aquele condomínio que não Olha, aproveitando... Opa, boa. Pois não, doutor Neges. Aproveitando a questão do ISS, é outra importante toda a questão dos impostos. Por exemplo, cada cidade vai ter a sua regra. Aqui em São Paulo, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo ela permite o aproveitamento de crédito dos últimos 6 meses de alguns serviços aqui em São Paulo. Então, ou seja, fica atento, porque às vezes o pessoal emitiu a nota fiscal eletrônica e já passa na nota fiscal o valor que o condomínio tem direito a crédito. Então, já fica atento, pode pegar esse crédito, inclusive abater do seu IPTU, lá do condomínio. Então, é importante, né? Ou seja, mais uma vez, você tem uma boa administradora que ela vai poder gerenciar essas coisas direitinho para você. Um outro detalhe, acho que a questão, a gente sempre falou de documentação, né? A questão de documentação, tudo isso, vai contratar um prestador, no contrato ali define, puder chamar o Ronaldo lá, define direitinho, contrata o Ronaldo para quê? Olha, qual o tipo de trabalho que você vai prestar, se já conseguir nessa primeira reunião, na hora de estar fechando o trabalho, para quando começar a chegar aí as notas, tá claro para todo mundo. Se vai reter, se não vai reter, quem vai pagar, quem não vai pagar, obrigatoriedade, se tem obrigação de fazer alguma declaração ou não. A declaração, por exemplo, uma declaração importante, declaração do enquadramento do regime tributário. Se a empresa é simples nacional e qual anexo que ela se enquadra. Porque se isso passar despercebido e a pátria deveria reter e não reteve, o condomínio vai ser irresponsável. Então, isso é importante ali, e às vezes o síndico, né, pode não ter toda essa qualificação para isso, às vezes não tem mesmo, enfim. Deixa para o Ronaldo, administrador do Ronaldo, deixa para os advogados cuidarem disso para ele. Mas é importante, estão aí, às vezes, ainda mais se for um trabalho longo, de meses aí, para evitar, né, ou seja, quando começar a chegar os pagamentos e as notas, está muito claro ali, porque é maravilha. Porque depois que passa, que as notas começam a chegar, depois que se pagou ainda, pode ter um pouco mais de dificuldade para conseguir essa documentação. Mas foi só um detalhe do ISS aí que é importante mesmo, que aqui existe a possibilidade de crédito. Ótimo. Esse dado acho que esse dado é importante, a informação que o doutor Ronaldo, o doutor Neges passa agora é importante. Vanessa. Então, já ia justamente aproveitar esse gancho, vocês mencionaram, né, aproveitamento do crédito do ISS na nota fiscal. Como é que funciona isso, doutor Ronaldo? Essa parte, sincera e honestamente, eu vou passar para o doutor Neges, porque isso aí, eu realmente não atuo diretamente nisso. Se o doutor Neges puder explicar, eu agradeço. Não, sim. Na nota fiscal aqui em São Paulo, a hora que o pessoal emite, naquele PNAE, né, PNAE, nos códigos certinho, já vai aparecer na nota fiscal o direito ao crédito. E aí, a hora que quando entrar no portal da Prefeitura aqui de São Paulo, já aparece o crédito para ele poder abater do seu IPTU. Então, é muito semelhante os créditos daquela nota fiscal, você quer pôr seu CPF ou não, e já aparece para você resgatar. É semelhante a isso. Já fica no portal da prefeitura, o condomínio sai e resgatar esse valor e abater do IPTU, de onde ela achar por bem fazer isso. Então, é tudo automático, né? Procedimento relativamente simples. Sim. Legal. Agora eu vou passar para o doutor Ronaldo. Doutor Ronaldo, na entrevista que nós fizemos no dia 14 de junho, o doutor comentou sobre a questão do imposto de renda devido pelas locações de antenas de celulares, né, de locação de vagas de garagem. Então, vamos comentar um pouquinho quais os cuidados que devem ser observados nessas situações. Vamos lá. Esse é um assunto bem importante, Vanessa. Por quê? Existem a seguinte, o condomínio não paga imposto de renda, pessoa jurídica. Todavia, existem duas informações. Uma da lei 12.973 de 2014, que isenta os condomínios, né, no seu artigo 3º, elas isentam os condomínios de recolher imposto de renda
até o valor de R$24 mil no ano calendário, ou seja, dentro do ano, se o condomínio recolher com aluguel, né? Aluguel aí, locação das partes do condomínio, por exemplo, instalação de uma antena, a locação do salão de festas, né? Enfim, as locações dos espaços do condomínio, as multas aplicadas em decorrência de infração, né? Então, as multas que o condomínio lá, enfim, fez errado dentro do condomínio, enfim, e também a alienação. Se o condomínio tem um imóvel e ele vende. Então, esse dinheiro, se for até R$24 mil no ano calendário, o condomínio é isento. Todavia, contudo, se ultrapassar este valor, o condomínio tem que recolher o imposto de renda. Condomínio? Não, o condômino. Então, o condômino vai ser obrigado a pagar o imposto de renda na proporção da sua fração lá, enfim. Então, o condomínio, vamos lá, alugou seus espaços e somou R$30 mil. Então, o síndico, a administradora, vai ter que emitir, né, o documento para os condôminos com os valores devidos de cada um, e esses condôminos vai ter que, no momento de fazer o seu imposto de renda, inserir esses valores. Para quê? Aí tem condômino seria isento, né, pelas suas arrecadações normais, todavia, entrando este valor, ele pode deixar de ser isento. Outros vão aumentar o valor a pagar. Então, é importante, né, que o condomínio tenha ciência, o condomínio tenha ciência disso, na hora de contratar, de locar, para verificar se o custo-benefício, se vale a pena a alocação ou não, para que o condômino aprove de forma adequada. E isso é mantido através de um ato declaratório da Receita Federal de 2007, ato número 2. Ele fala assim, que são considerados oferidos pelos condôminos na proporção da parcela que for atribuída a cada um, ainda que tais rendimentos sejam utilizados na composição do fundo de receitas, na redução da contribuição, ou seja, a Receita vem e fala que vai ser na proporção. Então, a proporção qual que é? Fração ideal se a convenção não prevê de forma diferente. Tem que tomar esse cuidado, condomínio, porque o condômino paga. O condomínio paga imposto de renda pelas locações que ele faz dentro do condomínio. É um assunto que não se fala muito, mas é de extrema importância. Ele atinge, por exemplo, se o condomínio não repassar isso para o condômino, pode dar problema? Com certeza. Ele está deixando de informar a Receita Federal uma renda que é devida. Tá? Então, o condomínio tem que tomar cuidado na hora de contratar, na hora de locar, né? Na hora de fazer. E um detalhe importante, Vanessa, esse dinheiro, ele tem que ser, esse dinheiro da alocação, esse dinheiro desses 3 itens que eu falei, ele não pode ser utilizado, segundo essa norma, para dedução do valor da cota condominial. Ele tem que ser utilizado para benfeitorias, ou seja, as despesas extraordinárias. Então, quando o condomínio se faz uma arrecadação com locação de antena, com locação de salão de festas, ele tem que ser utilizado para essas despesas de melhoria do condomínio, de melhoria de sua manutenção, enfim, no sentido das despesas extraordinárias, e não para abater cota condominial. Até porque, continuando aqui, se me permite, é muito ruim. Imagina que você faz uma dedução, você tem uma arrecadação boa, e você deduz o valor da cota condominial, né? Então, o que acontece? Então, você tem lá, você teria que pagar 1.000, você paga 700. O contrato venceu e a empresa não quer renovar. O que acontece? O condômino vai, do dia para a noite, deixar de pagar 700 para pagar 1.100. Ele estaria preparado para isso? Se ele não estiver, necessariamente. A inadimplência do condomínio vai fazer um boom. Então, é importante que o síndico tenha essa conscientização, tenha que não use esse dinheiro para isso, porque isso pode, num primeiro momento, parecer ser benéfico para o condômino, mas, oportunamente, isso pode trazer sérios prejuízos para o condomínio e, consequentemente, para o condomínio. Se bem administrado, se utilizado da forma correta, durante a vigência, se você estiver equivocada, durante a vigência desses contratos de locação, você consegue fazer um caixa necessário para tratar justamente das melhorias do condomínio, que são, né, periódicas e efetivamente necessárias. Vamos partir do princípio
que o condomínio, o administrador e o síndico estão bem alinhados e estão passando todas essas informações aos moradores, né? Então, vamos jogar aí uma provocação. Vamos imaginar que apenas um dos já vou passar a palavra para o doutor Neges. Vamos imaginar que apenas um dos condôminos acabe declarando isso no seu imposto de renda. Existe alguma complicação para os demais moradores? Eu vou deixar o Neres responder, mas vou falar superficialmente, tá ok? Eu entendo. Se o condomínio cumpriu a parte dele, né, de entregar ao morador aquilo que lhe é devido, aí a responsabilidade é do morador em comunicar ou não à Receita Federal. É a mesma coisa. Se o trabalhador lá, o empresário, ele não declara o seu imposto de renda, sabendo que deve declarar, ou uma receita oferida, sabendo que deve declarar, e não declara, isso é a responsabilidade dele. O problema do condomínio, na minha ótica, e o Nércio pode falar mais profundamente sobre isso, é entregar a documentação, cientificar o morador que ele tem que fazer essa declaração, que ele tem que colocar isso nas receitas, nas rendas auferidas dele. Se ele não o fizer, ele será penalizado. Então, entregando isso, eu entendo, aí o Nércio vai me explicar, que o condomínio estaria isento, o síndico especial, né, estaria isento da sua responsabilidade. Doutor Neges? E é exatamente isso. Se um condômino declara e o outro não, é bem... Vanessa? Pode concluir, doutor. Então, se um condômino declarar e o outro não, é bem o que o Ronaldo comentou. O condomínio entregou os informes de rendimento, a obrigação é de cada condômino agora. É a pessoa física dele, declara se ele quiser, se não declarar, pode pegar no pé dele, o condomínio está livre de qualquer problema. Um detalhe que eu queria complementar, a questão do aluguel de antena, por exemplo, vamos falar assim, o informe ele deve ser mensal. Por quê? Que esse detalhe, o condômino tem que fazer o seu carnê-leão, ele é alvo de carnê-leão, ou seja, mensalmente ele vai jogar no carnê-leão, se for para pagar ou não, ele recolhe o seu carnê-leão, senão ele entra como isento. Então, é de forma importante, mensalmente, informar para o condomínio esses valores, porque o carnê-leão ele é feito mensalmente. Tá só um detalhe aí que, né, o carnê-leão lá, o decreto 1705, ele tem que ser feito mensalmente e essa é uma receita que vai entrar no carnê-leão. Legal. Como a gente já está partindo para o final do nosso programa de hoje, com tanta riqueza de detalhes e informações, obviamente que a questão tributária nunca se esgota numa única conversa. E aí vocês já estão convidados, intimados, a comparecerem numa nova data para a gente continuar discutindo temas relevantes, porque vocês deram dicas importantíssimas para os nossos internautas. Dicas que tenho certeza que cada um que está assistindo a gente, que irá assistir as gravações, irá anotar com toda certeza. Eu mesma fiz várias anotações. Então, vou pedir para o doutor Iglesias colocar um Instagram do doutor Ronaldo, e aí passo a palavra para o doutor Ronaldo para fazer suas considerações finais, doutor. Bom, primeiramente, agradecê-los, né? Agradecer a doutora Vanessa, a doutora Igreja, a TV APAMEC, pela oportunidade da gente estar aqui, né? Eu queria aproveitar que o tema que a gente está falando é de extrema relevância para os síndicos, né? E porque isso, a responsabilidade recai sobre ele, né? Por não ter tomado, né, a questão da omissão, da culpa, enfim. Então, que ele fique atento às questões dos seus impostos de renda, dos impostos de renda do condomínio, dos seus condôminos, né? Que ele utilize o recurso que ele ofere nas receitas extraordinárias para essas mesmas categorias, né? Não faça caminhos diferentes, porque isso pode trazer prejuízos para o condomínio, né? Que ele, quando tiver um INSS já recolhido por outra empresa no teto, que ele comunique o condomínio, que ele não pague duas vezes, porque ele não vai lhe trazer nenhum benefício, enfim, que ele fique atento a isso. No demais, é só gratidão, gratidão, gratidão pela oportunidade, pelos internautas que estiveram aqui, que nos acompanharam, enfim, ok? Um forte abraço, até a próxima.
Então, agora o Instagram do Dr. Neges. Dr. Neges, suas considerações finais, por gentileza. Claro. Bom, primeiramente, só rapidamente, existem alguns julgados, os juízes estão entendendo a responsabilidade da administradora também em algum prejuízo que o condomínio teve. Tá? Até eu tenho algum julgado, depois eu posso mandar para vocês, tá? Porque ele julgou, falou, olha, se a administradora, o condomínio teve um prejuízo, a administradora é solidária, então vai ter que pagar também, tá? Então eu trouxe o julgado, mas depois eu passo para vocês. Vocês podem me chamar que eu entrego para vocês, depois não se alongar muito nesse assunto, mas só para vocês que eu trouxe aqui para a gente bater um papo, né? Depois de entender melhor essa situação toda aí. Tá? E já agradeço o jornal APAMEC, aí, Vanessa, Ronaldo, pelo convite, José, pela oportunidade de poder passar um pouco de informação para todo mundo aí, porque é de suma importância. Mas a dica final é cuidado, né? Não sabe o que está acontecendo? Procure um especialista, uma boa administradora, antes de contratar um serviço novo no condomínio, tá? Porque certamente vai evitar grandes problemas com a Receita Federal. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e estou à disposição de todos vocês. Com toda certeza, nós aqui agradecemos por vocês compartilharem conosco todo esse conhecimento que vocês têm, é de extrema importância e de grande relevância social. Doutor Iglesias, passo a palavra para o doutor. Obrigado, Vanessa. Bom, primeiramente agradecendo nossos convidados, aí, o doutor Ronaldo, o doutor Neges. Olha, um assunto muito importante. Olha, em uma hora aqui, menos de uma hora, muitas informações fundamentais, né? Eu vejo isso aqui não que a gente colocando um pouco de terrorismo para o síndico ou para os condôminos, mas um programa totalmente preventivo. E quando a gente faz prevenção, a gente evita males piores, porque aqui foram abordados vários assuntos, todos eles pertinentes, inclusive até essa parte de crédito do ISS, que foi abordada aqui por Neges, muito importante. Você, o teu condomínio pode ter créditos que que o teu condomínio está relevando, né? Então, os assuntos importantes. Verifique sempre por fundo de garantia, INSS, foi um assunto que a gente não abordou muito hoje, mas é importante, por exemplo, você que é funcionário, você que é colaborador do condomínio, verifique se está sendo descontado, se está sendo recolhido, principalmente esses INSS, fundo de garantia. Então, agradeço novamente Ronaldo, Neges, inclusive fazendo um convite para uma próxima oportunidade, trazer esses temas relevantes para os condomínios e, obviamente, para você, mediador, que é importante. Amanhã você está fazendo uma mediação e você tem que conhecer esses pequenos detalhes. A gente sabe que a parte tributária, né, não é fácil, muitas vezes estão falando coisas que vocês não entendem, mas acho que isso aí é fundamental para vocês terem um contato com esse tema tributário. Então, agradecemos. Já eu faço um convite para hoje à noite. Hoje à noite estaremos aqui às 19 horas, recebendo o Adolfo Braga Neto e a Maria Rita, falando sobre mediação para empresas em recuperação. E a gente sabe que não são poucas, infelizmente, não são poucas, devido à pandemia, devido à crise econômica, não são poucas empresas que tiveram aí esse processo de recuperação judicial, né? Então, as experiências brasileiras, né? Isso vai vir depois um seminário e no dia 25, agora de agosto, um lançamento do livro. E amanhã teremos aqui a Adriana Alvim, que é ouvidora geral da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, a nossa querida Unicamp, né? E presidente da Associação Brasileira de Ouvidores e Ombudsman. Então, esse é um trabalho da APAMEC, levar conhecimento, conhecer, não ficar só restrito à mediação, né? Embora a nossa colega Adriana Alvim também seja mediadora, né? Então, é esse o nosso papel, e com isso a gente agradeço aí os convidados, o Vanessa
né? Parabéns aí pelos grandes convidados, que já não são mais convidados, já faz parte da nossa comunidade APAMEC. Bom, uma ótima terça-feira a todos. Muito obrigado. Muito obrigada a todos. Fiquem bem, com saúde.